Vou chamar nosso grande Pedro Venceslau. Meu amigo, seja bem-vindo ao Bastidores CNN. Vamos falar da escolha de Guilherme Derrite para ser relator do PL Antifacções. Isso causou uma turbulência aqui em Brasília. O presidente Lula, no final de semana, pegou o telefone e ligou para Hugo Motta para tentar entender a escolha. Conta pra gente, Pedro, o que está por trás desse movimento? Porque os líderes partidários dizem que foi a melhor sacada de Hugo Motta. Porque o Guilherme Derrite já elogiou publicamente esse projeto. Já uma postura do próprio Hugo Motta de que esse projeto não vai incluir, por exemplo, a classificação das facções criminosas para grupos terroristas, seria uma maneira de dobrar até a oposição, né? Boa tarde, Gustavo Uribe, boa tarde a todos. Justamente o ponto central da proposta, que é a equiparação com organização terrorista e facção criminosa, deixou de existir. Essa era uma preocupação de especialistas, do governo, inclusive de pessoas ligadas à segurança pública. Não era uma questão circunscrita à esquerda ou ao Palácio do Planalto. Mas o problema é a autoria do projeto. Um projeto que é importantíssimo para o governo federal, vai ser relatado pelo secretário de Tarcísio Gomes de Freitas, que vai levar isso como uma vitrine sua para a eleição, seja para a reeleição em São Paulo, seja para a eleição presidencial em 2026. E entre os aliados do presidente Lula ficou um clima de questionamento no ar, porque Hugo Motta vinha fazendo alguns sinais importantes para o governo e muita gente interpretava isso como uma aproximação. Então ele ajudou a aprovar de forma rápida e sem muitas alterações o projeto de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, freou o projeto da anistia e enquanto construiu uma alternativa, que é a questão da dosimetria, aprovou projetos de corte de gastos, enfim, a agenda do governo estava, de certa forma, avançando. E no Palácio do Planalto, tinha muita gente que interpretava isso como gestos que Hugo Motta estava fazendo, olhando para a eleição do ano que vem. A eleição cujo pai de Hugo Motta, Nabor Vanderlei, gostaria de ser candidato ao Senado pela Paraíba. Lembrando que o presidente Lula, quando disputou a eleição em 2022, teve 66,6% dos votos no estado, contra apenas 33,8% de Jair Bolsonaro. Portanto, é um estado que é mais lulista do que bolsonarista. Então, havia uma construção política para que o grupo político do presidente Lula arrumasse uma das vagas de Senado para o pai de Hugo Motta. Sendo que você tem lá o veneziano Vital do Rego, do MDB, que vai disputar a reeleição pela Paraíba, aliado do presidente Lula, e o governador João Azevedo, do PSB, que vai disputar o Senado. Então, está congestionado. Essa movimentação do Hugo irritou os petistas, irritou o Palácio do Planalto e pode acabar repercutindo nas costuras para 2026. Agora, os dois, como você revelou aqui no Bastidores, conversaram, parece que foi uma conversa relativamente tranquila, segundo a Clarissa revelou agora no Bastidores, numa tentativa de recompor, porque o Hugo Motta faz um gesto para a oposição e um gesto para o governo, e assim ele vai tentando criar um ambiente de governabilidade dentro da Câmara dos Deputados, né, Gustavo?